Saúde! Estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. O tema de hoje é Alzheimer. Você está acompanhando a gente aqui, viu que no primeiro bloco a gente soube o que é essa doença, como perceber os primeiros sinais, a origem dos problemas. A gente viu como é importante a atenção dos familiares em pequenos detalhes. Agora, nesse bloco, a gente vai saber como lidar com a pessoa que já tem o Alzheimer, como tratar o paciente, além dos medicamentos, claro. Para falar sobre isso, para abordar esse tema, a gente recebe agora a terapeuta ocupacional Cecília Xavier. Seja muito bem-vinda, Cecília, uma alegria imensa te receber aqui. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos pela atenção. Vamos falar desse tema super relevante para todos nós. Você é uma terapeuta ocupacional. A gente estava conversando aqui brevemente, já deu para ver o seu entusiasmo por sua profissão, o seu entusiasmo por difundir a terapia ocupacional nesse tratamento, né, ligado a causas do envelhecimento. Qual é a interligação da terapia ocupacional com o Alzheimer? Bom, total, porque a terapia ocupacional, enquanto núcleo da profissão, ela conecta pessoas a atividades significativas. Como o próprio nome diz. Exatamente. Somos seres ocupacionais, seres de ação, seres de movimento, de atividade. E qualquer acometimento que atravessa a nossa relação com as nossas atividades cotidianas traz um prejuízo muito importante e vai instalando doenças. E é isso que o Alzheimer faz. Ele rompe um curso de vida, uma trajetória de vida que vinha fluindo bem e, de repente, se instala um processo patológico que vai mudar esse arranjo de atividades completamente na vida da pessoa. A terapia ocupacional vem tentar restaurar essa relação ou preservar, inserir atividades possíveis de serem realizadas naquele momento ou em cada fase da doença, para que a pessoa viva melhor, mas também retarde o ritmo dessa doença. E é interessante a gente perceber como a doença tem aspectos que ainda a gente não conhece no todo, né? Outro dia eu vi uma definição tão triste, mas específica sobre o Alzheimer, dizendo que é uma doença que rouba a vida pela porta dos fundos. A pessoa vai perdendo ali coisas que eram tão fundamentais para ela. Sim. E que estão relacionadas aí com a terapia ocupacional. O paciente de Alzheimer, na terapia ocupacional, ele é um paciente especial, de atenção especial? Ele tem as suas especificidades. Eu acho que todos os pacientes são especiais, porque todas as vidas têm valor até a última respiração. Mas existem abordagens diferentes para cada quadro, e o Alzheimer tem as suas especificidades, sim. A ideia é recuperar, a gente viu no primeiro bloco o doutor Henrique Freitas, falando assim, que um dos sinais do Alzheimer é quando o paciente deixa de fazer coisas que eram muito recorrentes na personalidade dele. Uma senhora que gosta de cozinhar, de repente a comida não fica tão boa, ou ela não tem mais aquele prazer de fazer isso, ou um senhor que gosta de ler e para de fazer isso. A terapia vai estimular esses velhos hábitos ou vai propor novos? Ambas as coisas. A gente tem que pensar que cada sujeito, cada um de nós, tem um repertório ocupacional, que a gente chama na terapia ocupacional. Cada um de nós tem o seu histórico ocupacional, que são as atividades que passaram pela sua vida ou não. E isso é diretamente utilizado como intervenção no tratamento do Alzheimer na terapia ocupacional. E claro, a gente tem um olhar muito especial e muito cuidadoso para essas atividades que são verdadeiros tesouros na vida das pessoas e que a gente vai tentar preservar o vínculo do paciente com essa atividade o máximo que a gente puder. Porque o que é a vida se não tiver as atividades que a gente preza, que contam a nossa história, que definem a nossa identidade? O que a gente é sem isso? Realmente é um início de uma perda muito triste e que a terapia ocupacional tenta segurar o máximo possível. Então a gente é um forte indício, sim, de que tem algo ali de diferente, de errado acontecendo, quando a pessoa que sempre realizou aquelas atividades ouro para ela de repente vai soltando. Eu enxergo assim, como se ela estivesse soltando aquela atividade das mãos.
E a gente fala, opa, peraí, cadê? Eu imagino como deve ser importante a compreensão e a participação da família nesse processo, né? Completamente, da família e dos cuidadores quando eles já fazem parte dessa história. Então, o trabalho envolve muita orientação para todas as partes envolvidas, familiares, cuidadores e pacientes. O desgaste da família também acaba sendo muito grande, né? Existem estudos falando que os cuidadores, quando são também familiares, eles sofrem um desgaste emocional muito pesado, né? Muito pesado. O adoecimento entre cuidadores familiares é enorme, é muito comum. Eu sempre que eu recebo uma pessoa com essa doença, eu olho muito para quem está acompanhando, seja essa pessoa um cuidador familiar ou não, porque eu acho que a gente tem que cuidar de todos os envolvidos. Porque não existe um sistema, pensando-se em sistemas familiares ou sistemas sociais, inclusive, em que um perde e o outro não vai ser afetado. Quando um perde, todo mundo perde junto. O arranjo, né, a arquitetura daquela família, daquele grupo social, vai se modificar a partir do adoecimento de uma pessoa. E esse olhar ampliado, o profissional precisa ter. Porque se a gente fala da necessidade de um cuidador, a gente está falando de algo que também demanda um esforço econômico que muitas famílias não têm. Por isso vem o cuidador da família, às vezes um companheiro, uma companheira, o filho, a filha. E aí a gente também encontra um problema que você está dizendo, de saúde do cuidador, né? Com certeza. Então, eu acho que, tanto como alerta para que as pessoas, nós, possamos aprender a evitar o Alzheimer, quanto para quem está do lado de uma pessoa que já está doente, a gente precisa aprender a cuidar da gente, no dia a dia, de uma forma corriqueira, cotidiana. É isso que eu acho que precisa ser mais difundido. Essa profilaxia, a prevenção. A ocupação mental, como a própria terapia ocupacional carrega no nome, é algo muito importante. Cada caso, lógico, tem suas particularidades, mas de uma forma genérica, quais são as indicações dessa ocupação mental? Aprenda a viver melhor, porque nos dias de hoje, em geral, a nossa vida é muito corrida, muito atribulada e gera pouca qualidade nas atividades que a gente faz todos os dias. Então, eu acho que é ter um olhar mais crítico de qual é a saúde que a sua rotina produz em você hoje, ou qual o nível de adoecimento que ela traz. Porque eu acho que, se a gente souber implantar nas atividades simples, no banho, na alimentação, nos encontros com as pessoas que convivem com a gente, tanto no trabalho quanto em casa, um pouco mais de qualidade, de sentido, de brilho afetivo, inclusive, a gente melhora bastante todas as áreas da saúde e previne muitos adoecimentos. Como é que você vê a questão das redes sociais? As pessoas numa idade mais avançada, como é que acontece a interface, os pontos de contato e até mesmo da terapia ocupacional, usando aí como aliado e também usando com cuidado as redes sociais e as tecnologias? Sou super a favor, acho que a sociedade como um todo e as pessoas acima de 60 anos precisam incorporar a tecnologia em suas rotinas. É um aprendizado com um nível de desafio super interessante para a prevenção do Alzheimer, porque traz esse estímulo cerebral num nível muito interessante, que é algo que a gente tem que buscar. Cada vez mais as pessoas maduras estão digitalizadas e que elas possam se envolver nos processos de aprendizagem com frequência. Precisamos disso, nós como um todo, precisamos que os mais velhos cheguem, se digitalizem. Eu vejo muito mais ganhos do que perdas. A segurança que você pontuou, claro, é um ponto de alerta, sim, para todos nós, com relação a violências digitais, financeiras, os golpes, sim, mas a gente não pode deixar de incentivar a digitalização dos nossos idosos por causa disso. A gente precisa aprender a manejar a tecnologia na nossa vida e não recuar diante dela. E a questão da atividade física, como é que ela está inserida na terapia ocupacional e no tratamento também do paciente com Alzheimer ou até na prevenção?
Atividade física, como o Henrique disse, ela é fundamental, mas ela é de altíssimo nível de complexidade para ser incorporada na vida. A gente não pode deixar de dizer isso. Poucas pessoas conseguem fazer atividade física regular, então a gente precisa ter essa noção, o quão difícil é cada projeto que eu tenho para mim, para que eu não entre alienada nesse objetivo. E na virada de ano é muito interessante. As listas. As listas, o planejamento para o ano que vem, ou para o mês que vem, ou para a semana que vem, são muito importantes e bem-vindas. E a atividade física, quanto mais específica ela for no seu planejamento, maior a chance de você conseguir incorporá-la. Então, qual atividade física? Temos infinitas possibilidades. Quantas vezes por semana, qual duração, com quem, onde, qual o seu tempo disponível para ela, que tanto de recurso financeiro você está disposto a investir nisso? Entendeu? As múltiplas facetas que se envolvem em uma atividade e a complexidade que existe nisso. Fala-se muito para os idosos de cachorrinho de estimação, porque obrigatoriamente o cachorrinho tem que descer para fazer suas necessidades, e aí seria um movimento já agregado à rotina Sim. de atividade. Realmente, existem estudos científicos que já comprovam isso, confirmam isso, mas nenhuma atividade por si só pode ser classificada como benéfica. A gente precisa avaliar o caso a caso. Porque, às vezes, existe uma indicação de um cachorrinho para uma idosa, mas ela mesma não consegue cuidar, e aí a filha vai cuidar. Isso gera um estresse enorme para a filha que já é sobrecarregada, entende? E a filha não queria, apesar da mãe querer. Cada ação corresponde a reações diferentes. Múltiplas. Sim. Exatamente. Então não tem como ter um olhar simplista para as atividades. Entendo. Eu acho também que é difícil a gente falar sobre assim, o que seria uma rotina ideal de um paciente com Alzheimer por causa dessa multiplicidade de fatores. Mas a gente pode chegar perto assim de uma rotina pensada que sirva para os nossos telespectadores aqui? Sim, sim. Procure manter as atividades de base no mesmo horário. Então, o sono é muito importante, de preferência com o mesmo horário para dormir e para acordar, horários definidos para alimentar também, café da manhã, almoço, lanche, jantar. Deixar essa base de funcionamento sempre no mesmo horário, isso orienta o idoso com Alzheimer em termos temporais, espaciais, o banho também. Sabe essa repetição da base? Isso ajuda bastante. E existe uma tendência de que com o tempo ele vai ficando cada vez mais parado. Existe um empobrecimento progressivo na vida dessa pessoa. Então, ficar de olho em qual momento do dia que ele ou ela fazem atividades significativas, que fazem o olho dessa pessoa brilhar, que horas que o afeto dela transborda. Porque esse momento existe. Algumas atividades, e isso é muito subjetivo, trazem esse sentimento e o cérebro nessa hora agradece muito. Por isso a família precisa participar desse processo, precisa remar junto, né, Cecília? Precisa. Provavelmente a família terá que dar o start para que a atividade aconteça. O idoso sozinho não vai conseguir mais, provavelmente, implantar essa atividade significativa no dia a dia dele. Então vai ter que ter alguém do lado sempre. Olha, eu quero permitir contar uma história assim, que eu participei de um processo, foi interessantíssimo, é uma das histórias que eu guardo para a minha vida. Eu estava, uma certa ocasião, em Miami, voltando para o Brasil, estava com a minha família, com a minha mulher, e apareceu uma família do lado, de brasileiros. O menininho pequeno apontou para mim e disse: pai, o namorado da vovó, o namorado da vovó. Era eu. Eu fiquei assustado olhando, o namorado, minha mulher olhando, aí o marido se apresentou e falou: desculpa, a gente é de Belém do Pará, eu vou te explicar, é porque a minha sogra, ela tem um Alzheimer no estado muito avançado, e ela não toma remédio, ela não gosta muito de se alimentar direito, ela só faz tudo quando você aparece na televisão. Nossa. E eu achei um jeito de fazer com que ela pudesse fazer as outras atividades, ligando para ela e dizendo... E ela fala que ela é sua namorada. E ela fala assim: oi, meu amor, aqui é o Fernando Rocha, tá na hora de tomar o banhozinho, tá na hora de se alimentar. Eu fiquei tão emocionado com isso, que eu dei meu telefone para ela ligar, para eu falar de fato com ela. Mas o prefixo 091 de Belém nunca chegou a tocar.
E é Que isso. legal. É encontrar caminhos, tá vendo? É o que você falou do olho brilhar. Né? Tem um momento em que o olho brilha e a família precisa prestar atenção. Eles Exato. acharam um jeito de fazer com que... Eles encontraram. Encontraram, né? E em todo caso existe esse ponto de brilho do olho? Sim. Eu acredito que todas as pessoas têm trajetórias de vida e viveram situações com determinadas atividades que tocaram a alma delas. E isso é diretamente relacionado ao cérebro. Você acha que, de uma forma geral, a sociedade precisa se adaptar mais à doença? A gente viu os números absurdos que a gente vai ter de pessoas com Alzheimer no planeta todo. A nossa população está envelhecendo, né? Muito. Nós vamos viver mais, né? A gente precisa se informar mais sobre o Alzheimer? Com certeza, somos o 6º país em número de idosos do mundo. O Brasil precisa se atualizar com relação a isso, porque já são, hoje, acima de 50 anos, 57 milhões de pessoas. Daqui a 10 anos, muito mais, daqui a 20, muito mais. E é uma causa que é de todo mundo. Eu estou envelhecendo, você está, meu filho de 4 anos também. Assim, a gente, se não chegamos ainda na linha dos 60, assim a gente vai chegar. É um pulinho, como É um passa, né? pulinho, a Gente, vida é muito eu rápida. nunca vi, os novembros estão acelerando, todo As ano luzinhas tem de Natal novembro. toda hora estão piscando. Eu não... Agora, quando a gente fala sobre esse entendimento, a gente falou com o doutor Henrique também da famosa ginástica cerebral, ginástica para o cérebro, aprenda a tocar um instrumento, aprenda uma nova língua. Mas vamos falar a real, assim como você falou da atividade física. Como é que eu posso falar para minha mãe, dona Sara, que ela precisa aprender a falar italiano, que ela até já tentou, falar para o meu pai que tem que tocar violão, doutor Dalai? Não vai dar. Ele não vai. Você vê que está muito distante. Como é que a gente pode encontrar coisas que se encaixam na realidade das pessoas e que isso seja uma ginástica cerebral eficiente? Eu acho que a gente precisa ser realista, ir pela via do prazer, dos interesses, o que move essa pessoa com prazer e pensar pequeno. Começar dos passinhos pequenininhos. Tem uma teoria muito legal que chama Baby Steps. Então, parar de querer, de repente, a ser a pessoa que toca e canta na roda da família das festas. Entendeu? Pensar que se você tocar uma musiquinha, tum, tchan, tchan, tum, tchan, tchan, tá ótimo, não é? Esse é um furo no planejamento das nossas mudanças. A gente não pode querer dar um salto de uma vez, porque é um equívoco que te faz desistir do processo de mudança. Então, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor, que você fica sugerindo melhorias, sugere uma coisinha pequena e reconheça também quando esse pequeno passo acontecer. Porque isso gera mais motivação para mais um passinho, mais outro. Aí sim, a gente consegue fazer a roda girar de um jeito diferente. Imagino que a pandemia deve ter feito um estrago muito grande nesse processo todo de entendimento. Se a gente está falando de pequenos passos, deve ter sido uma dificuldade para tanta gente, olha, conseguir fazer com que meu avô, meu pai, ou seja lá quem for, começasse uma nova atividade. A pandemia fechou com todas essas possibilidades. Mas agora temos uma retomada, né? Ainda nesse tempo nublado. Então, a dica é começar e pensar pequeno. Não precisa aprender a fazer um bolo inteiro. Não precisa se tornar uma confeiteira que vai vender para fora, mas tenha a ousadia de iniciar algo novo com um nível de desafio interessante, porque aí seu cérebro agradece. O que é muito automatizado, já que você dominou, estimula menos o cérebro. Tem que ter. Por isso que falam muito, aprenda um novo idioma, um instrumento musical, mas isso é dificílimo, né? Para qualquer pessoa. Para uma pessoa, então, que nunca estudou italiano começar aos 70, poxa vida, o nível de determinação que ela vai ter que ter para não abandonar essas aulas é imenso. Sim. Agora, a questão dos amigos, o doutor Henrique também falou, manter essa rede é um desafio também, porque existe o envelhecimento natural, existem as partidas dessas pessoas também, a convivência com esse luto, né? E como é que você lida na terapia ocupacional? Meus amigos estão indo embora, uma depressão que pode se aproximar também, mas é muito importante ter os amigos. Muito importante. Abertura para o novo, Fernando. A gente precisa ter uma cabeça aberta,
Porque se a gente consegue enxergar novas possibilidades, novos amigos vão aparecer. A nossa rede social ela é dinâmica. Pessoas se vão porque faleceram ou porque a vida levou, porque a gente mudou, porque eu mudei de cidade. Isso acontece com todos nós, né? Agora, se você tem uma abertura para novas amizades, para trocas sociais com pessoas diferentes e de diferentes idades, isso é muito potente, mais novos do que você e mais velhos do que você, não faltarão pessoas, vínculos significativos na sua vida. É isso mesmo. Eu ficaria aqui, Cecília, até amanhã de tarde conversando aqui em BH. Muito bom esse assunto, Puxa, né? muito legal. É isso, né? A dica que fica é propor possibilidades, né? Cada caso é único, ter cuidado com questões que já vêm prontas, que já vêm fechadas, porque elas podem desdobrar em outros problemas maiores, mas entenda a vida como uma unicidade, né? Como algo tão fantástico que precisa de uma atenção muito especial, né? Exatamente. Cecília, muito obrigado Eu que pela agradeço. sua generosidade Foi um prazer. aqui conosco. Foi um prazer. A gente chega então ao fim de mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje a gente falou sobre Alzheimer, uma doença triste para tantas famílias, mas que existe um entendimento, um olhar que pode trazer qualidade de vida, não só para o paciente, mas para toda a família envolvida nesse processo. E você que está assistindo a gente, o pedido é esse, para interagir conosco nas nossas redes sociais, manda sua mensagem, vê o que você está achando. Gostou da conversa aqui com a Cecília? Eu achei fantástica. Sugira temas, envie perguntas, vai ser um enorme prazer ter a sua opinião aqui conosco no Saúde e Bem-Estar. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Saúde!